E aí, beleza? Então, nesse vídeo eu vou falar aqui sobre, continuando a leitura aqui do livro do Paulo Vieira, Decifre e Influencie Pessoas, que é o livro que fala sobre perfis comportamentais. Já falei em outro vídeo a importância de você conhecer os perfis, o que são os perfis, no momento que você vai delegar funções dentro de uma empresa, colocar as pessoas em determinados setores. Então, se a pessoa vai se dar bem ou produzir resultados, vai depender do perfil da pessoa, se está adequado à função que ela está realizando. E agora vamos falar sobre o perfil de dominância. O perfil de dominância, ele predominantemente, o próprio nome já diz, ele é uma pessoa que tem um perfil de dominar as relações, é uma pessoa que está muito focada no resultado em si e não muito nas pessoas. Dar um exemplo aqui, chega uma situação em que a pessoa ela precisa tomar uma decisão e aí ela vai analisar primordialmente se aquela decisão, qual o resultado que aquilo vai trazer para a empresa em termos de fatos, dados, números concretos, e não vai se preocupar ali muito se uma pessoa da equipe dela vai se sentir mal com essa decisão dela ou vai se sentir deslocada. Ou então, se por exemplo, essa decisão envolve a troca de função de uma pessoa para um outro cargo, essa pessoa que toma a decisão não vai ficar pensando muito se aquela pessoa vai se sentir melhor ou pior naquele cargo, a não ser que isso impacte os resultados. O importante é entender que o dominante ele está sempre voltado aos resultados e não se importa tanto com os impactos dentro da equipe, os sentimentos das pessoas, se elas vão achar ruim, se vão criticar. Não, o que importa é os resultados. E existem características que quanto mais alta esse perfil de dominância na pessoa, tem características, uma série de características que são mais exacerbadas, que são as seguintes: impaciência, agressividade, individualismo, arrogância, tendência a ser controlador, ambição e competitividade exageradas, inacessibilidade, egocentrismo, frieza e aspereza, rigidez, sarcasmo e tendência a ser vingativo. Então são esses, quando a pessoa tem um grau alto de dominância, ela tem todas essas características. E aí, às vezes não é muito bom ter um alto grau de dominância, é bom ter que esse grau seja um pouco menor, porque às vezes a pessoa pode ser vista como arrogante, como prepotente, como agressiva, e isso pode não ser muito bom para a equipe. E quais são os medos principais do dominante? O medo de falhar, o medo de perder o poder e a autoridade perante a equipe, o medo de perder a autonomia e a liberdade de agir, porque o dominante ele não gosta de seguir ordens, ele não gosta de seguir padrões, ele gosta de criar os seus próprios padrões, ele não gosta de receber padrões, de submeter, cumprir ordens, não se sente bem, ele gosta de dar as ordens, ele é voz de comando. E o medo, como eu falei, é o medo de se submeter ou se subordinar a alguém. Ele tem medo também de perder posição para outras pessoas, ou seja, é muito competitivo. E ele tem medo de reconhecer os próprios erros, ele quer passar essa imagem de perfeição, às vezes ele tem esse medo de alguma vez ter que reconhecer que ele não é perfeito. Então esse é o perfil de dominância. Às vezes você pode ter se identificado com alguns desses aspectos e outros não. Isso talvez porque o seu perfil de dominância não é alto, ele é médio ali. Mas as pessoas que têm um alto grau de dominância, elas se identificam com todos esses quesitos, né? Todos esses medos, essas características desses medos. E o estilo da liderança do dominante é o executivo. O dominante é aquela pessoa que vai se dar muito bem em cargos de gerência. Então, se você tem uma empresa e você quer um gerente, você deve buscar pessoas com perfil dominante. Então, só resumindo aqui, recapitulando, vamos fazer aqui um resumo, vou tirar aqui do livro. Dominância. A emoção principal é a raiva. O motivador é o desafio e o poder. A comunicação direta e objetiva. O dominante ele vai direto ao ponto, ele fala o que tem que falar, doa quem doer, não se importa muito com o que os outros vão pensar.
Ele fala o que tem que falar mesmo na lata. E o valor para a empresa, qual é de um dominante? Comando e iniciativa, né? Porque o dominante ele se dá muito bem em estar numa posição de comando. Tomada de decisão racional e rápida. O dominante ele tem muita facilidade em mudança, em decisão, geralmente a decisão do dominante é rápida. Ele não tem medo de mudança, ele simplesmente vai e muda, toma a decisão de mudar e muda. Não tem muito problema com relação à mudança, tá bom? Já outros perfis, como a gente vai ver, tem sim muito problema com mudança, tem receio de mudança, já é diferente. Tá certo? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aí o seu like. E no próximo vídeo vamos falar sobre outros perfis aí. Abraço.